Graça e paz, boa noite, amados irmãos. Estamos aqui nessa sexta-feira, dia 1º de maio, feriado, dia do trabalho, para mais uma live compartilhada hoje com o Zé Ferreira, a Heloísa, do Ministério Infantil da nossa igreja, a Igreja Evangélica Helena Maria. E hoje nós temos uma palavra da parte de Deus para o coração do papai e da mamãe aí que está assistindo. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E eu queria dar uma oportunidade para o Zé Ferreira e a Heloísa cumprimentar os irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite, crianças. É um prazer entrar na casa de vocês e compartilhar essa palavra que, como o pastor disse, uma palavra abençoada, uma palavra poderosa. Então vai ser uma bênção. Aleluia. Oi, boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite, paz do Senhor, para os pais e para as crianças que estiverem assistindo a gente. Nós estamos aqui hoje para falar com vocês sobre tudo que envolve a vida das crianças e da família. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. Muita saudade das crianças? Demais! Estamos com saudade das nossas crianças. As crianças do Senhor primeiro, mas depois as nossas crianças. Sim. Estamos com muita saudade. Aproveito também para dizer que estamos com saudade da equipe também. É verdade. Né? Da nossa equipe. Estamos com saudade de vocês. Mas já vamos estar juntos aí. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos discorrer um assunto importantíssimo com relação ao papel dos pais na criação dos filhos, na formação dos filhos, tá? E o quanto a igreja e o ministério infantil podem cooperar, podem ajudar nessa difícil, mas maravilhosa missão de ser pai e de ser mãe. Antes, eu gostaria de fazer uma oração. Feche os seus olhos um pouquinho. Vamos orar ao Senhor. Primeiro, agradecer a Ele pelo dom da vida. Agradecer a Ele pelo pão que comemos, pela nossa saúde, pelo fôlego de vida e, acima de tudo, pela nossa salvação em Cristo. Pai querido, Pai amado, Pai glorioso, nessa noite de sexta-feira, nesse feriado do dia 1º, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos pelo teu grande amor, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos pelo Espírito Santo e pela morte substituta de Jesus na cruz do Calvário. E nós pedimos a tua bênção nesse momento agora, momento que nós vamos ministrar a tua palavra, o momento em que nós vamos falar a respeito, Deus, do Evangelho, a respeito dos princípios da palavra para a nossa família, Pai. Abençoa cada pai, abençoa cada mãe, abençoa cada criança e abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, Inicialmente, eu quero convidar você a abrir tua Bíblia no Salmo 127. Abra a tua Bíblia conosco no Salmo 127. O salmista, ele diz o seguinte, verso 3. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. E como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E aqui no versículo 3 está dizendo que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Ou seja, nós temos uma grande responsabilidade. Deus confiou a mim e confiou a você, né, os nossos filhos como uma herança, e o que Ele quer que a gente faça nessa herança. Com essa herança, eu vou ler Provérbios Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha aí. O Salmo 127 diz
que os filhos são herança do Senhor, herança do Pai, herança do Senhor. E o que Deus quer que nós façamos com essa herança? Provérbios 22:6. Ensinar a criança, ensinar os nossos filhos a trilhar o caminho de Deus, o propósito de Deus para a vida deles, para que quando eles vierem a envelhecer, não se desvie desse caminho. Essa é a grande responsabilidade. E nós vamos discorrer sobre isso hoje. E eu queria, primeiro aqui o Zé Ferreira, agradecer a vida do Zé, que tem sido uma bênção na liderança do Ministério Infantil, junto com a Heloísa, minha sobrinha. Depois a palavra vai para ela. Primeiramente, o Zé fazer as primeiras considerações dele com respeito a esses salmos, que os filhos são herança do Senhor, e com respeito a Provérbios, que a gente tem que ensinar os filhos a trilhar o caminho, né? Maravilha, pastor. Bom, Salmo 127, como foi lido, né? Os filhos são o quê? Herança. Herança é uma coisa o quê? Boa, uma coisa maravilhosa. Mas o Senhor é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele nos dá, mas Ele nos dá condição para que possamos conduzir, instruir o filho, que é o que vai lá para Provérbio 22:6. Em que caminho ele deve andar? Qual é o caminho? O caminho é a palavra. A Bíblia diz que a palavra é luz e lâmpada para o nosso caminho. Então nós instruindo eles, ensinando eles, andando com eles, né? Porque quando o provérbio fala, ensina teu filho no caminho, não é você somente trazer ele para a igreja, mas é você andar com ele e você ser também um testemunho para ele, né? Para que ele possa ver em você, né, que você está junto nesse caminho, porque é de fundamental importância estar junto, né? Andar, caminhar junto. Glória então, a Deus. Deus nos dá o quê? O entendimento, né? Herança e caminho. Então Deus nos dá a herança, mas também nos mostra qual é o caminho glória que devemos conduzir os nossos filhos. Amém? Que maravilha, glória a Deus. Aí, Luísa. Só continuando o que o Zé está falando aqui, a gente tem que ver que a gente tem que ensinar as crianças o caminho. Não é que as crianças têm que aprender qual é o caminho da igreja, porque o caminho da igreja a gente consegue trazer. A criança aprende qualquer caminho. Se você ensinar um caminho para a criança 2, 3 vezes, ela aprende. Mas não é o caminho da igreja que ela consiga entender qual é o caminho do Senhor, qual é o caminho que ela deve andar, para que ela consiga entender que este é o caminho e que não existe outra alternativa, né? E tudo isso a gente ensina através do exemplo. Não adianta eu falar para minha criança, olha, você precisa orar, se ela nunca me viu orando, né? Então, através do exemplo, a melhor maneira que a gente pode ensinar para as crianças. Glória a Deus. E que elas entendam que este caminho não é uma obrigação, mas sim um prazer, um privilégio. Oh, maravilha, é isso aí. Falou tudo. Olha, irmãos, dentro dessa questão, veja bem, se os filhos foi uma herança que Deus nos deu, nós não podemos tratar deles de qualquer jeito, porque Deus vai cobrar de nós. Você sabe que Deus vai cobrar. Por isso que o mesmo rei que falou que os filhos são herança, que foi Salomão, ele também em Provérbios nos exorta. Pega essa criança que é herança e ensina ela a trilhar o caminho, que é o caminho que Deus estabeleceu para os nossos filhos, para que quando eles envelhecerem, eles não se desviem. Então, a partir desses dois pilares, tá? Salmo 127, que os filhos são herança, e Provérbios 22, que nós temos que educar no caminho, nós vamos discorrer um assunto super importante aqui, e eu espero de todo o coração que essa palavra que a gente preparou com muito amor, muito carinho, possa te ajudar muito, possa te edificar, possa te abençoar. E até mesmo você que ainda não tem filho, essa palavra vai ser bênção para a tua vida. Porque no futuro próximo você vai ser papai, você vai ser mamãe, e isso aqui vai servir para você, não é? Veja bem, quando nós temos um filho, nosso filho nasceu, né? Eu me lembro quando a Fernanda nasceu em 94, no outro ano o André em 95, é uma emoção muito grande, são dois tipos de sentimento, né?
A Isa ainda não tem o prazer não teve ainda o prazer de ser mamãe. Eu acredito que em breve vai tomar coragem aí, né, Rodolfo? E vai vir um filhão, né? Ou uma filhona. Mas o Zé já é papai, Júlia aí, um beijo pra Júlia, né? E eu já sou papai também, da Fernanda e do André. E o que acontece? Quando a gente pega aquele filho recém-nascido no braço, é um misto de dois sentimentos. Muita alegria, satisfação de ter uma parte de você ali e uma enorme responsabilidade, porque ali está uma pessoa totalmente dependente de você. Verdade. Depende em todos os sentidos e em todos os aspectos, né? E então, veja bem, o que um pai, o que uma mãe deseja, um pai cristão, uma mãe cristã deseja para os seus filhos em relação ao futuro? Veja bem, primeiro, que eles sejam cheios do Espírito e da Palavra de Deus. E esse é o maior desejo do meu coração, ver meu filho e minha filha cheio do Espírito e cheio da Palavra. Para quem é um pai cristão, uma mãe cristã, esse é o maior desejo. O segundo, que eles tenham uma fé firmada e alicerçada sobre o Evangelho de Cristo, que é o caminho. Que é o caminho. Terceiro, que eles amem a Deus de todo o coração e com todas as suas forças. Que eles temam a Deus e possam resistir às tentações do diabo, que são muitas na vida do jovem, do adolescente, da criança. Que eles sejam posicionados e comprometidos com os princípios do reino de Deus, que vai contra essa cultura do mundo de libertinagem e de que pode tudo. Que eles tenham intimidade com a pessoa do Espírito Santo, ter intimidade com Deus. Que eles pratiquem as leis espirituais da comunhão para conhecer a Cristo e serem cheios da natureza e da plenitude de Deus. Que eles conheçam e cumpram fielmente o propósito de Deus. Isso é fundamental. Conhecer o princípio, o propósito de Deus para a vida deles. E essa é a principal função dos pais. Levar os filhos, porque se o teu filho se tornou um engenheiro de sucesso, se tornou um empresário de sucesso, mas ele não está cumprindo o propósito de Deus, nós falhamos. Nós falhamos. Porque quando Jesus voltar, o diploma do nosso filho não vai valer nada para a eternidade. É importante ele ter um diploma, ter uma boa carreira, mas acima de tudo é importante ele saber que ele nasceu para cumprir um propósito estabelecido por Deus. E esse é o principal papel dos pais. Incutir no coração dos filhos essa noção de propósito e eles abrirem o coração para conhecer e cumprir esse propósito. Que eles sejam bem-sucedidos profissionalmente. Esse é um desejo de todos nós. Que eles possam no futuro próximo constituir uma família firmada e alicerçada na palavra de Deus. Que eles sejam felizes e tenham saúde mental, física e emocional. Eu tenho certeza que tudo isso aqui é um desejo do meu coração e do seu também para os filhos, não é? E nós vamos ver aqui qual é o caminho para que isso aconteça com os nossos filhos. E eu queria passar para o Zé Ferreira e depois para a Heloísa sobre essa primeira parte aqui, né? Dessa questão dos sonhos dos pais, né? Dos sonhos, dos desejos. Porque quando a gente pega aquela criança, a gente tem tantos planos, tantos sonhos para os nossos filhos, né? E agora a gente tem que trabalhar em conjunto com Deus e com a igreja para que esses sonhos não virem um pesadelo e frustrem a gente, né? Amém, amém. Glória a Deus. Pastor, é uma verdade assim poderosa. E assim, cada princípio desse estabelecido, que é o que eu, como pai, tenho que conduzir, mostrar, ensinar dentro desse caminho, né? Se você lembrar, não foi o meu caso, mas eu vejo isso acontecer diariamente na nossa igreja. Como o pastor falou, você pega aquela criança, né, o bebezinho, é consagrado, certo, pastor? Ele ali é consagrado ao Senhor, aí ele vai desenvolvendo, ele vai para onde? Para o nosso berçário, ó, já começa o caminho.
né, consagrado, vai para o berçário, ali ele é abençoado, ele é consagrado também, e depois ele vai para onde? Vai para nossa IBI, aonde tem uma ponte, o caminho de novo, a palavra está sendo ministrada, o caminho está sendo, né, ensinado para ele, e ele se torna o quê? Um juvenil, ele já tem outra etapa na vida dele. Então cada princípio cada etapa, ela não pode ser pulada, ela tem que ser cada uma no seu tempo, né? Lógico, no tempo, mas a responsabilidade de quem quer? Minha como pai. Eu louvo a Deus porque eu cheguei na igreja, né? A minha filha tinha 12 anos. E hoje eu posso dizer, a minha filha é uma bênção. Glória não estou a Deus. falando de uma pessoa perfeita, ninguém é perfeito, mas é uma bênção que honra, obedece, e tudo isso é o quê? Que ama o Senhor. Que ama o Senhor, serve ao Senhor, e ela é o quê? Ela é galardoada, ela é recompensada por isso. E ela sabe qual é o caminho, ela já conhece. Minha filha, graças a Deus, ela foi para uma faculdade, pastor, mas ela não foi influenciada. Ela recebeu o convite, mas ela não foi, porque ela tinha dentro dela Os fundamentos. Tá? Ela tinha os Glória princípios. a Deus. E isso é importante nós, como pais, cobrir a nossos filhos, né? Aleluia. Mostrando esses princípios. E se nós praticarmos, não tem como dar errado. Glória a Deus. É maravilhoso. Então esse é o meu papel como pai. Então eu louvo a Deus porque eu tomei conhecimento dessa verdade e eu procuro praticá-la diariamente, Glória a em Deus. oração e testemunho como pai, como família, dentro da minha casa. É uma continuidade, porque a nossa igreja começa lá. Nosso ministério começa lá dentro. E eu louvo a Deus, porque isso só tem nos ajudado, pastor. Então é maravilhoso o que Glória a gente a acabou Deus. de ministrar agora. Glória a Deus. Luísa, é errado os pais desejar tudo isso para os filhos? Não, pelo É uma contrário. utopia ou pode se tornar realidade? Olha, eu acredito o seguinte, os pais podem sonhar muitas coisas para os filhos e também acredito que eles podem trabalhar para que esses sonhos sejam concretizados. Mas acho que tem que se ter o pé no chão para entender que quando a criança vai crescendo, ela vai tendo suas próprias decisões e que o que a gente tem que fazer é fazer com que ela tenha aquela base muito firmada para que quando chegar o momento dela tomar suas próprias decisões, Aleluia. ela tome decisões dentro daquilo que você ensinou, Amém. principalmente dentro da palavra. Né? Vai chegar um momento que você não consegue mais controlar o seu filho. Aí vai entrar o livre-arbítrio dele. Exatamente. Mas eu acredito o seguinte, que aquilo que está lá bem firmado, bem enraizado, aquela base é o mais importante. Porque ela pode chegar onde for e estar distante de você o quanto for. Aquilo que está dentro dela, enraizado, não muda. E ela pode receber todo tipo de informação, mas ela não se deixa influenciar. Porque aquilo que ela aprendeu lá atrás, quando era pequena, e que ficou muito, muito bem firmado dentro do seu coração, não se abala. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês entenderam, pais? Veja bem. Agora vem uma parte fundamental. Veja bem. Nós falamos aqui de vários sonhos que qualquer papai crente, qualquer mamãe crente cristã tem para o filho. Né? Sonhos no que diz respeito à vida espiritual, sonhos no que diz respeito à vida familiar, sonhos no que diz respeito à vida profissional, à vida psicológica, emocional, física e financeira. Amém. E é legítimo esses sonhos. Porém, nós vamos entrar numa parte agora fundamental. Veja bem, todos esses sonhos que nós falamos, está dentro da vontade de Deus? Está dentro do propósito de Deus para os nossos filhos? Sim. Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus para os nossos filhos é boa, agradável e perfeita. E o Salmo 139:16 diz que no livro de Deus foi escrito e planejado todos os dias dos nossos filhos, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então veja bem, nós temos da parte de Deus promessas que garante para nós que todos esses sonhos que nós sonhamos para os nossos filhos estão embasados na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, pedir para o Zé e a Isa fazer uma pequena reflexão sobre Romanos 12:2 e esse Salmo 139:16. Amém. Você tomar conhecimento, né, de uma verdade dessa, que todos os seus dias foram planejados. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. E o que Deus planeja
é bom, como já, né? Bom, agradável e perfeito. Aleluia. Então, você tomando conhecimento disso, você não vai viver uma vida, uma vida sem propósito. Pelo contrário, você sabe que você tem propósito porque são promessas na sua vida. Glória a Deus. São promessas que vão se cumprir, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Isso é maravilhoso, né? E tomar conhecimento dessa verdade. E andar dentro desse propósito, pagar o preço. Glória a Deus. Pagar o preço, fazer uma renúncia, né? Ir na contramão desse mundo que não conhece. Esse mundo onde, né, não tem... Está perdido, mas nós não, graças a Deus. Aleluia. Nós somos resgatados, né? Nós somos escolhidos, nós tomamos conhecimento da verdade que nos liberta. Então, né, é muito bom saber disso. Dá segurança, dá né? Segurança, te dá para esperança, filhos, né? Te dá esperança. Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, para os nossos filhos, para você que é jovem, adolescente, não perca a esperança, porque há um propósito. Glória a Deus. E lembra que Abraão, ele não perdeu a esperança, ele permaneceu firme. E qual foi a recompensa? A promessa se cumpriu, e o plano de Deus na sua vida vai se cumprir. Aleluia. Porque os planos de Deus não serão frustrados. Glória Pelo contrário, a Deus. eles se cumprirão na sua vida. Então toma posse dessa promessa na sua vida, porque é bênção de Deus. Glória a Deus. A Heloísa. Só complementando aqui, se a gente sabe que ele escreveu todos os nossos dias e que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, então a gente pode ter certeza que os planos que ele tem para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos é um plano bom, agradável e perfeito. Você pode fazer muitos planos para a vida dos seus filhos, mas o ideal é que você peça para Deus para que os planos dele se concretizem. Aleluia. E se você deixar que os planos de Deus se concretizem e não os seus, da sua força, da sua vontade, pode ter certeza que os planos que ele tem são muito maiores e mais altos do que os que você tem. Aleluia. Né? Então o ideal é que a gente sempre peça para Deus, Deus, que os seus planos se concretizem na vida do meu filho. Que o seu filho possa seguir aquilo que Deus tem traçado para ele. Não só o que você planejou, o que você espera. Porque com certeza vão ser muito melhores os planos que Deus tem para eles. Glória a Deus. Maravilha isso aí, maravilha. Agora, veja bem, nós estamos fazendo em sequência. Espero que você compreenda. Veja bem, nós temos sonhos, nós temos anseios para a vida dos nossos, e todos eles aqui são legítimos. E temos as promessas como garantia de que também Deus tem esses mesmos sonhos e que Deus promete tudo isso. Agora a pergunta vem agora, fundamental. O que é necessário para que esses sonhos se tornem realidade e a gente não venha amanhã chorar frustrados de ver que os nossos filhos trilharam caminhos totalmente contrários ao que nós havíamos orado e ao que Deus havia estabelecido. Então nós vamos entender o seguinte, para que tudo isso aconteça, é necessário, né, somar três questões fundamentais. Três questões fundamentais. É a somatória de três questões fundamentais. A primeira, as obras do Espírito Santo que Ele quer fazer na vida dos nossos filhos. Todo pai, toda mãe precisa estar consciente que o Espírito Santo deseja fazer na vida dos nossos filhos algumas obras que só Ele pode fazer. Um dos maiores erros que a gente pode cometer é querer substituir o Espírito Santo. É querer fazer na vida dos nossos filhos aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Tem coisas que quem vai fazer é o Espírito Santo. Tem coisas que quem tem que fazer são os pais. E tem coisas que quem tem que fazer é a igreja. Amém. Então esses são os três fatores. O papel do Espírito Santo, o papel dos pais e o papel da igreja. E se os três se unirem em harmonia e fizerem o que tem que fazer, aí vai acontecer isso na vida dos nossos filhos. Vai acontecer. Né? Pode levar um tempo, porque a Heloísa colocou muito bem, é o fator livre-arbítrio, mas lá na frente, tudo aquilo que foi depositado no coração da criança e que agora já é adulto, vai fazer a diferença lá na frente. Como o próprio filho pródigo, tá? Que quando estava lá
né? Ele se lembrou de tudo que ele tinha com o pai, se arrependeu e voltou. Então vamos falar um pouquinho quais são as obras que o Espírito Santo deseja fazer na vida dos nossos filhos. E que nós devemos orar e interceder e cooperar com o Espírito Santo para que essas obras sejam feitas na vida dos nossos filhos. A primeira obra do Espírito Santo na vida dos nossos filhos, convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Como a Heloísa falou bem, levar o filho na igreja é uma coisa, mas só quem convence é o Espírito Santo. Quem convenceu eu do pecado, da justiça e do juízo foi o Espírito Santo, não foi minha mãe. Minha mãe me convidou a ir na igreja, minha mãe orou por mim, mas quem me convenceu foi o Espírito Santo. E isso é fundamental, né? Segunda obra do Espírito Santo, operar no coração da criança o milagre do novo nascimento. Nenhum pai, nenhuma mãe pode converter o filho. Nós não temos esse poder de converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Quem faz a obra de novo nascimento, de troca de natureza, é só o Espírito Santo. A terceira obra, batizá-los com poder através do batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas. Nossos filhos podem e devem se experimentar o batismo com o Espírito Santo e o poder de Deus e os dons das línguas. Podem e devem, é promessa. Ensiná-los e guiá-los a toda a verdade. A gente pode compartilhar um conhecimento, mas quem dá entendimento e revelação é o Espírito Santo. Revelar a eles o propósito que Deus estabeleceu para a vida deles. Quem é que conhece o propósito? Só o Espírito Santo. Quem é que pode revelar? Só o Espírito Santo, né? Transformá-los à imagem e semelhança de Cristo. Moldar a criança, moldar o adolescente, moldar o jovem. Só o Espírito Santo tem esse poder. Papai e mamãe não tem? Não tem. E também usá-los na obra do ministério com os dons e as habilidades, como a tua filha, que está fazendo um trabalho infantil, né? Servindo a Deus. Então veja bem, todas essas obras o Espírito Santo pode e deseja realizar na vida dos nossos filhos. Entretanto, para que isto ocorra, é necessário que eles pratiquem as leis espirituais da comunhão. É aí que entra papai e mamãe. Ensinar as leis da comunhão para os filhos e estimulá-los através do culto doméstico a ter prazer de orar e ler a palavra. E eu gostaria que o Zé falasse um pouco sobre isso e depois a Heloísa sobre essa questão do Espírito Santo na vida dos filhos. E ter essa convicção que isso não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Glória a Deus. Essa primeira obra é uma obra... Essa é o milagre instantâneo que o Espírito Santo faz. Né? Primeiro, de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Abrir os olhos espirituais, né? E nesse primeiro milagre, aí ele vai mostrando cada passo, cada passo para que ele venha conhecer a verdade que liberta, para que ele venha ser batizado desse Espírito Santo, né, para que ele possa entender, né, conhecer também esse plano e propósito através desse batismo, ser usado, porque se um adulto, nós, que também passamos por esse processo, né, que o Espírito Santo fez essa obra na minha vida, então eu vejo que uma criança usada, é uma coisa tão linda que nós já tivemos esse prazer, já tivemos essa experiência de batizar as crianças do Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa, poderosa. Então, ver uma criança, né, acontecendo isso com ela, cada passo, né, isso é maravilhoso. E isso é uma certeza, né, de uma verdade que vai libertar ela. Né, o pecado para ela já vai ser uma coisa que ela vai conhecer o que é pecado, né? E eu louvo a Deus porque realmente as nossas crianças, nós temos procurado ensinar esses princípios maravilhosos, essa obra que Ele é quem faz. Nós não convencemos ninguém, nem somos convencidos, mas Ele faz, Ele quer e pode fazer na minha vida e na vida das nossas crianças. Isso é maravilhoso, pastor. Glória a Deus. Heloísa. E assim, que vocês entendam que a gente não deve subestimar as crianças. Você pode falar assim, mas é muito pequeno, como é que vai se deixar é o ser usado contrário. pelo Espírito Santo? Pelo contrário.
a criança, ela não tem limitação, ela não cria barreira na mente dela de falar, ah, não, sou eu que estou inventando. Não, ela se deixa ser usada pelo Espírito Santo muito mais fácil do que nós adultos. Porque a gente tem um monte de coisa na cabeça, um monte de informação, um monte de barreira. E a criança não cria isso. Então, se você ensinar sua criança, se deixar levar pelo Espírito Santo, desde cedo, nossa, ela vai estar muito à frente da gente. Porque ela vai deixar de passar por um monte de coisas que a gente passa enquanto a gente não conhece. Glória a Deus. E a criança, ela absorve melhor que o adulto, né? Porque ela está menos carregada, né? Menos carregada. Tem menos informação na cabeça. Menos pecado também. Menos pecado. É como uma esponja, né? Que absorve, né? Ela absorve muito mais fácil do que o adulto. Exatamente. Inclusive, fazer o MD, ensinar a criança. Amém. Nós temos crianças da IBI, adolescentes, juniores, que praticam o MD todo dia. Amém. Manda foto para mim, pastor, o que eu estou fazendo. Olha que bênção. Imagina eu com 5, 6, 7 anos conhecer isso aqui, fazer isso aqui. Meu Deus. Então, papais, essa obra que o Espírito Santo, todas essas obras que o Espírito Santo deseja fazer nos seus filhos, ele só vai conseguir fazer se você estimular seus filhos a praticar oração, meditação, adoração, né? E isso tem que começar dentro de casa. Amém. Ainda mais na quarentena. Agora fazer culto doméstico, ler a Bíblia junto, orar junto, dar as mãos, cantar louvores ao Senhor. Aí a criança, ela vai criando esse hábito. Ela vai criando esse hábito de orar. Ela vai criando esse hábito de praticar o MD, ler a palavra. E isso é maravilhoso. Isso vai dar ao Espírito Santo condições favoráveis para ir começar a fazer essas obras maravilhosas na vida da criança, desde pequeno, como a Heloísa falou bem. Não subestime, porque às vezes tem papai e tem mamãe que acha que pelo fato de uma pessoa ser criança, ela não vai ter a capacidade de compreender. Engano seu, porque quem vai instruir a criança é o Espírito Santo, e a mente dela funciona melhor que a minha e do que a que todas aqui, né? Esse é um ponto fundamental. Agora, o segundo fator para que os sonhos lá em cima se cumpram: as ações que os papais e as mamães têm que praticar na convivência com os filhos para ajudar e cooperar com o Espírito Santo. Aí são ações dos pais, ações dos papais, né? Veja bem, e que está ao alcance de todos. Está ao alcance. Deus não vai pedir nada para um pai e para uma mãe que seja além da sua capacidade de fazer. Senão Deus seria injusto. Então vamos falar um pouco sobre isso. Essas ações são ações que a gente não pode transferir para os outros. Quem tem que fazer isso aqui é o papai e a mamãe. Então a primeira ação: interceder pelos filhos com fé, de acordo com a palavra de Deus. Como é importante orar pelos filhos, todo dia, interceder. Eu faço isso todos os dias pelos meus filhos, e eu sei quantos livramentos Deus já deu por causa das minhas orações, das orações da Irene, né? O Zé falar um pouquinho sobre intercessão pelos filhos e a Heloísa. Glória a Deus, pastor. A importância da intercessão. Porque a oração, ela é uma cobertura espiritual, né? A oração libera Deus para dar ordem aos anjos, para que guarde os nossos filhos, para que livre os nossos filhos, para que eles sejam benditos ao sair, para que eles sejam benditos ao voltar. E o pai ou a mãe, eu não colocaria como obrigação, mas é um mandamento. Deus fala, você tem que interceder, orar, cobrir os filhos de oração. Como você falou, eu oro todos os dias pela minha filha, não só pela minha filha, pelas nossas crianças. Isso. Pelas crianças, no modo, né, eu coloco todos os dias e peço para o Senhor que os guarde, que os livre das drogas, do álcool, de tudo aquilo que é das ciladas malignas do diabo, né? E a gente vê Deus agindo. Que nossos filhos saem e voltam em paz. Glória a Deus. Isso é um mandamento, né? E isso não é só eu, pai.
Graças a Deus, a minha amada está ouvindo, ela também é uma mulher de oração. Ela cobre também. Então é o pai e a Isso mãe. é fundamental. É fundamental. Esse é o nosso papel, que esse Deus não vai fazer. Eu tenho que fazer e você tem que fazer. Glória Mas a quando Deus. nós fazemos isso, libera o Senhor para agir por nós. Amém? Aleluia. E Heloísa, assim, fala a bem. oração, ela tem muito poder vindo de quem quer que seja, né? Eu posso orar, interceder pelas crianças, assim como o Zé falou. Mas a oração de uma mãe, de um pai, ela tem um peso Nossa, muito maior, muito porque assim muito como a grande, gente leu lá no muito início, né? Os filhos são herança do Por Senhor. causa A do herança princípio é da sua, autoridade. Exatamente. É. Porque os pais têm autoridade sobre os filhos, né? Então a importância da sua oração para a sua criança é enorme, Glória a é imensa. Deus. E Glória só a quem Deus. pode fazer isso é você. Amém. Eu posso orar pelos seus filhos, o Zé, o pastor, mas a oração de um pai e de uma mãe, ela tem um peso muito Fundamental, grande. É fundamental. Pastor, só fechando. E a Bíblia diz que quem tesoura para os filhos são os Exatamente, pais. São os pais. E tesourar não quer dizer bens materiais, são espirituais, oração, intercessão. Você está entesourando com teus filhos também, né? Então isso é maravilhoso, é muito bom. Aleluia, glória a Deus. Vocês entenderam, irmãos, como é importante todo dia a gente interceder pelos filhos? Todos os dias. Não é hoje e só daqui um mês, não, é todo dia. Segunda ação que a gente tem que praticar para cooperar com o Espírito Santo é instruir os filhos na doutrina da palavra de Deus. Nós lemos Provérbios 22. Instrui a criança. Nós temos o dever, é o mandamento de instruir o filho dentro da doutrina da palavra, né? E isso é fundamental. Na verdade, como diz Mateus 12, fazer bons depósitos no coração dos filhos. Amém. Depositar no coração Amém. e na mente dos filhos a doutrina da palavra. Amém. Zé, o que você pensa sobre isso, a Heloísa Glória a também? Deus, né, pastor? Como está em Provérbio, ensinar foi como foi falado. Olha o nosso papel e olha como nós somos privilegiados. Por quê? Nós fazemos a nossa parte, né? Nós temos a igreja que nos ajuda também, tá? Coopera para conosco nessa missão, nessa responsabilidade. Então isso, você fazendo a sua parte, fazer esse alho, essa ponte junto, né? Como a gente sempre comenta, né? Não é responsabilidade só nossa de ensinar. Nós colocamos uma semente e essa semente ela tem que ser o quê? Regada, tem que ser, né? Em casa, tem que ter uma continuação daquilo que recebeu aqui, Glória para a que Deus. essa palavra, que essa semente, ela venha dar o fruto na vida dos nossos filhos. Aleluia. Então isso é maravilhoso, né? Tomar conhecimento desse caminho, dessa verdade e saber que não estamos sozinhos. Temos primeiramente Deus e a pessoa do Espírito Santo que vai nos ajudar nessa missão. Né? Mas temos Glórias. também no nosso contexto a igreja para nos ajudar, né? Temos esse apoio, né? E temos que andar junto, não podemos Glória andar a Deus. separado. Então isso é maravilhoso, pastor. Amém. E ainda eu queria só acrescentar um exemplo. Muitas vezes a gente está falando aqui de instruir as crianças nos princípios da palavra. E às vezes a gente tem conceitos na nossa vida que vão diferente do que a palavra diz. Isso. Por exemplo, fundamental. seu filho foi para a escola e voltou contando que o coleguinha bateu nele. A gente tem a tendência de falar assim, então quando for amanhã você vai lá e bate nele. A maioria faz isso. A gente sabe, eu já vi vários casos aqui, já vi exemplos. Mas o que a Bíblia diz, que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. É muito difícil para um pai ver que seu filho apanhou do colega e dizer para o filho assim, olha, você não vai brigar com ele de volta não, você vai orar por ele. Mas é isso que a Bíblia diz. E se a gente não der esse exemplo lá dentro de casa, desde pequenininho, quando ele crescer, ele não vai ensinar, ele não vai aprender que ele tem que dar outra face, ele vai aprender que ele tem que revidar. E não é isso que a Bíblia diz. Isso. Muitas vezes, ensinar a criança dentro dos princípios da palavra vai contra aquilo que a gente tem lá dentro de nós enraizado. Mas o que fica mais importante é a última palavra que vem do Senhor. Glória a Deus. Amém, amados? Dentro desse instruir também na palavra, vale ressaltar uma questão. Tem pai e tem mãe que fala assim, mas pastor, quando meus filhos eram pequenos, eu instruía eles na palavra. Só que você contava historinha. Historinha do rei Davi, historinha de Daniel na cova dos leões. Isso não é isso que é instruir os filhos. Não que seja errado contar essa história. Na verdade, instruir os filhos, nós vamos falar mais para frente um pouquinho dessa live, é você ensinar doutrinas, princípios.
Entendeu? E não história bíblica apenas. Você pode até instruir, contar a história, mas extrair da história os princípios. Glória a Deus. Senão, só historinha, meu irmão. Mesma coisa que contar. Não, aí não dá. Mesma coisa, Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve e os Sete Anões. Aí isso não é isso que vai edificar a criança. Amém. Terceira ação importante, que é um papel dos pais e coopera com o Espírito Santo para que ele realize todas essas obras, é dar um excelente testemunho de vida. Ai, ai, ai. É aí que é o que mais pesa dos três aqui, ó. Orar, ensinar e testemunhar, os três são fundamentais, mas o testemunhar ainda é mais forte. Porque o que a criança vê pesa mais do que aquilo que ela ouve. Entende? O que ela vê no dia a dia do comportamento do papai e da mamãe pesa muito mais do que aquilo que ela ouve. Entende? E aí que nós temos que tomar cuidado com o nosso testemunho de vida. Por exemplo, os pais vivem em harmonia. Aleluia. Né? Palavrão. Entendeu? Ofensas graves, músicas mundanas, programações mundanas, porque aí a gente perde a moral com a criança. Porque você vai lá e assiste um negócio que não pode. Aí depois teu filho vai assistir qualquer outra... você vai... Não, isso não é de Deus. Aí o teu filho vai dizer, então por que o senhor estava assistindo um determinado programa? Aquilo também não é de Deus. E aí, como é que fica? Então eu queria que o Zé e a Heloísa falasse um pouco sobre essa questão do testemunho de vida dos pais. Como isso é importante para cooperar com o Espírito Santo na transformação e na formação dos nossos filhos no caráter cristão. Grande responsabilidade, mas é possível, né? Viver num lar com harmonia, viver num de paz, de amor, de alegria. É possível, nós podemos ter um lar assim, porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, né? Nos ajuda, se o teu lar, você tem um lar tribulado, se entregue a Ele, se entregue a oração, e Ele vai, essa paz vai vir sobre o seu lar. Eu louvo a Deus porque isso que está falando de testemunho, eu não estou sendo hipócrita, minha mulher está me ouvindo e minha filha, meu lar é um lar abençoado. Lá não há palavra torpe e não se ouve palavrão, porque eu não tenho esse hábito e nunca tive e jamais agora vou ter. E eu não aceito também. Nem programações programações malignas aí, não. Ao contrário, louvor e adoração. Colocamos louvor e adoração. E o nosso testemunho, nós sabemos que é importante, fundamental na vida da minha filha. Só abrindo parênteses, tá? Da questão do testemunho. Nós aqui na IBI, nós falamos para as nossas crianças, você não pode ouvir isso, você não pode ouvir aqui. E nós ouvimos a nossa criança. Mas meu pai e minha mãe ouvem. E aí? Minha mãe fala. Como que nós ficamos? Opa, sua mãe, seu pai, mas você não deve falar. Mas está errado. Está errado, porque, veja bem, nós estamos falando de uma coisa que para ela parece até que é certo, mas é errado. Olha a responsabilidade do testemunho. Lembra, a igreja é na tua casa. O ministério começa lá. A responsabilidade do testemunho é seu. Então nós temos que dar um testemunho irrepreensíveis. Ainda que cresça o nosso filho depois lá na frente, não é um problema nosso. A nossa parte nós temos que fazer e Deus vai fazer a dele. Mas nós temos que fazer o nosso papel de uma família cristã verdadeira. Não sermos crentes só na igreja. Aqui, aquele papel de uma família perfeita, e lá em casa, o negócio pega lá, o bicho pega, como diz. Não, meu irmão. Seja sim, sim, não, não. O que passa disso é o nome de Deus. Glória então, a Deus. Maravilha. E ainda falando dessa questão do testemunho, a criança ela trabalha muito mais pelo exemplo do que pela imposição. Se ela vê você todos os dias, você reserva um tempo do seu dia para fazer oração, leitura da palavra, para ela vai ser algo natural, eu também devo fazer. Assim como ela vê todos os dias que você levanta e escova os dentes, para ela é normal levantar e escovar os dentes, é um exemplo. Mas fica muito difícil você dizer para a criança, olha, você precisa reservar um tempo para orar, e ela nunca viu você fazer isso, né? Ou então você fala assim, vamos fazer um culto doméstico, mas é na hora do culto doméstico, ao invés de você participar, você deixa ela participando sozinha e sai para fazer outra coisa.
Então, é muito mais o exemplo do que a imposição. Para ela, nada do que tem relação com a palavra tem que ser uma obrigação. Tudo tem que ser demonstrado para a criança como um prazer, né? E se a gente fica nessa de, ai, faça isso, mas eu faço diferente, fica muito difícil. A criança, ela faz muito pelo exemplo. E eles falam tudo que eles veem e eles vão te desafiar, porque na hora que você falar para fazer alguma coisa que você faz diferente, eles vão falar, mas você não faz. Por que eu tenho que fazer? Então, tudo é uma questão de exemplo. E se dentro da sua casa é natural ter um momento de oração, para a criança também vai ser natural. Glória a Deus. Nós temos crianças aqui que é nítido isso. É. Nós vemos na vida delas que tem uma casa de oração, que tem um bom testemunho. Mas também vemos crianças que não têm. Não tem. Por exemplo, nós perguntamos às nossas crianças, você vem com alegria para a igreja? Você vem ali, né? Ah, tá, às vezes vai, vem. Mas às vezes a criança ouve em casa. Ah, o culto, tem que ir pro culto, de novo, tá. Ela tá ouvindo, tá vendo. Então ela vai entender que aquilo, né? É se bom você ouvir. prefere trocar o culto, quando a gente tem culto aqui normalmente, né? Por um momento de lazer, falar, hoje nós vamos no culto porque nós vamos passear, não vamos no culto porque eu vou assistir alguma coisa que vai passar na televisão. Para a criança vai ficando incutido o seguinte, o culto não é a minha prioridade. Né? Não é E prioridade. se aparecer uma coisa mais divertida, mais interessante para fazer, vou fazer essa coisa. E aí, quando ela for crescendo, enquanto a sua criança chora em casa e pede para vir para o culto, agradeça. Porque quando ela crescer e falar que não quer ir Quem mais, vai chorar são os pais. É um né? problemão. Porque aí depois de grande fica muito mais difícil. Outra ação fundamental que os pais têm que fazer para cooperar com o Espírito Santo para que ele realize essas obras dos nossos filhos é que cada papai, cada mamãe deve praticar as leis da comunhão para que as obras que nós falamos agora há pouco do Espírito Santo sejam primeira realizadas em nós, para depois dos nossos filhos. Entende? Então nós devemos ter uma vida de oração, ter uma vida de meditação, ter uma vida de adoração a Cristo, para que o Espírito primeiro realize essas mudanças e essas obras em nós, para que os nossos filhos vejam o quanto Deus transformou a nossa vida, para que eles se sintam estimulados a desejar isso também para a vida deles. Amém. Entende? Então isso é fundamental, é o quarto passo. Os pais praticarem os princípios, as leis da comunhão, para que o Espírito realize neles as mudanças e as transformações necessárias. Fundamental, né, Zé? Demais, né? Louvor, adoração, meditação, Fundamental, ações de graça, né? Tudo Fundamental. isso é fundamental na nossa caminhada. Fundamental. Porque isso é um alimento para a nossa fé, né? Para consolidar, para fortalecer. Por exemplo, nesse momento agora, meu irmão, isso aqui, se você não começou a praticar, comece Isso. já. Comece Fazer já. um MD, ó. MD, comece já, porque isso vai te ajudar. Isso vai te Aleluia. manter firme, né? Você vai lembrar da palavra ministrada do rema de Deus, que praga nenhuma vai chegar na tua casa, que o Senhor é teu pastor, que o Senhor cuida, te ama, que o Senhor te guarda, te livra, porque essas ações de graça tá tudo dentro disso aí. Glória a Tudo Deus. que Deus é, pode, tem, tudo que nós somos, tudo que podemos, para onde Aleluia. vamos, isso é maravilhoso. E nós temos que praticar isso, mas não só conhecer, mas temos que também isso tem que estar dentro de nós, enraizado. Glória a Deus. Sabe? Glória a Porque Deus. nós precisamos desse agir do Espírito Santo nesse momento tão difícil, né, que a gente está passando agora. Mas não só isso. Isso é para a vida inteira, enquanto estiver aqui. Aleluia. Nós temos que viver isso aqui. Isso aqui é o manual nosso. Né, é o modelo que nós precisamos buscar na nossa vida espiritual. Enquanto a gente não tiver dentro de nós tudo isso bem enraizado, fica muito mais difícil passar para a criança, né? Sem dúvida. Como que o pai e a mãe vai passar para a criança que ela deve confiar no Senhor, sendo que dentro dele ele ainda está cheio de dúvida e ele não consegue confiar? Fica muito difícil de você passar para a criança todos esses princípios se você não tem eles muito bem enraizados dentro de você. Por exemplo, neste momento, como o Zé falou, se você não tem aquela segurança
de que eu posso ficar em paz, porque o Senhor me guarda, Aleluia. porque Ele disse que estaria comigo todos os dias, e que eu não preciso me desesperar com essa situação toda. A única coisa que eu vou conseguir passar para minha criança é desespero. E aí fica difícil de eu passar a segurança para ela, sendo que eu não tenho essa segurança. É verdade. Amém. Então, se eu não tiver tudo isso bem enraizado dentro de mim, o momento de correr atrás é agora. Porque como que eu vou passar isso para o meu filho? Glória a Deus. Ó, a quinta ação. Só mais um complemento que eu acho que é importante. Como a Isa falou. Teu filho chega em você e pergunta, o que está acontecendo? Qual é a explicação que você vai dar para o teu filho? Você vai dar a explicação que você está ouvindo aí? Ou você vai falar o que a palavra diz a respeito desse momento? Isso é importante. Isso é importante, porque isso mostra o quanto você conhece e você tem convicção, né, de tudo aquilo que a palavra é para a sua vida. Isso vai trazer para ela uma segurança. Isso. Porque ao contrário, imagina um adulto, né, já desesperado. Uma criança, ela não tem estrutura. Agora, o pai e a mãe que traz segurança. É o pai e a mãe que traz a segurança. Então a segurança está aqui na palavra. Glória Amém? a Deus. A quinta ação fundamental dos pais para cooperar com o Espírito Santo para que as obras sejam realizadas na vida dos filhos e a gente possa sonhar todos esses sonhos aqui para os filhos, é disciplinar eles quando necessário. Correção. Essa questão da correção, da disciplina, a palavra de Deus assim ensina. Disciplina o teu filho, se necessário até com uma varinha, não pode exceder, lógico que não, tem que ter um equilíbrio, mas os filhos precisam também de correção quando necessário, de disciplina. A Bíblia diz que uma criança entregue a si mesmo vai envergonhar o pai e a mãe quando crescer. Então esse é um papel fundamental também, não se exceder. Não estamos falando de espancar um filho, de se exceder, mas nós estamos falando daquela disciplina coerente e explicar para a criança o porquê que ela está sendo disciplinada. E isso é fundamental. O que você tem a falar sobre isso, Zé e aí, Luiz? Pastor, isso aí tem duas coisas aí. Primeiro, a educação, né? Que a educação quem dá são os pais. A educação, uma criança educada, uma criança que respeita o mais velho, uma criança como nós temos ensinado aí, ela esteja disposta a ajudar, entendeu? Isso é o papel dos pais. Trazendo para o princípio, na parte espiritual, meu irmão, se Deus fala para corrigir, corrige. Chora, faz ele chorar hoje para você não chorar amanhã. Isso. Para você não chorar. Porque depois que cresce, você não tem mais domínio. Lembra do filho pródigo. Ele exerceu o livre-arbítrio dele. Por quê? Talvez não sabemos, se não houve correção, houve erro da parte dele, ou talvez da parte da criação, não importa. Mas graças a Deus, lembra também que a palavra, a semente estava dentro dele lá plantada. Mas nós temos que corrigir. Esse negócio que se eu bater, porque vai ser as leis aí, não sei o quê. Irmão, corrige. Não é como o pastor falou, equilíbrio. Não é para você espancar, mas é para você corrigir. Mentiu, senta, conversa, não mente mais. Falou palavrão, senta, conversa, corrige. Corrige enquanto é tempo. Porque depois que isso se torna um hábito, fica complicado para você corrigir. Então, quando é tempo, corrige. Vai remir o tempo aí. Amém? E eu acho o seguinte, nem sempre corrigir é só bater, pegar a cinta, pegar o chinelo. Falou muito bem. Muitas vezes a criança vai aprender muito mais se ela for disciplinada, você explicar para ela onde ela errou, porque ela às vezes nem entende por que ela tá levando uma bronca, né? Explica para ela onde ela errou e coloca, por exemplo, tira algo que ela gosta muito. Dá um castigo. Para que ela entenda que aquilo que ela tirar fez o videogame teve uma durante o consequência. tempo. Por exemplo, você vai ficar sem poder jogar videogame durante o dia inteiro. Ou você não vai poder ir naquele passeio que ia ter porque você não viu. Isso, Alguma coisa exatamente. assim. Porque para criança, aquilo vai pesar muito mais do que levar uma chinelada que daqui meia hora ela não lembra mais. E que ela entenda o seguinte, muitas vezes, quando a gente não faz alguma coisa certa, na vida inteira a gente vai ser privado de algumas coisas. Por exemplo, quando você é adulto e vai trabalhar, se você faltar no seu trabalho, você não vai ser descontado no seu salário? Vai doer no seu bolso. Para a criança não tem salário, então ela tem que ser privada de alguma coisa que para ela é importante. Então ela tem que entender desde pequeno que as coisas têm consequências, né? Tudo que ela
fizer, vai ter consequências. Isso, E a gente exatamente. tem que entender também que a criança não tem que ser tratada como se fosse um vaso de cristal, que não pode ouvir não, que não pode levar uma bronca, que não pode apanhar ou levar de castigo. A criança tem que entender que tudo tem consequência. Tudo. E muitas vezes ela vai querer alguma coisa e que você vai precisar dizer não. Não dá pra dizer sim o tempo inteiro. E quando ela ficar adulta, ela vai ouvir não. Pastor, Maravilha, ó, maravilha. limite, palavra limite, tem que impor limite. Impor limite. Eu vou contar um caso rapidamente, que isso aconteceu comigo, eu era novo convertido, mas essa palavra ela já estava prevalecendo na minha vida. Isso é um testemunho. Uma criança de 12 anos, ela achar que ela está preparada para namorar, meu irmão, misericórdia. A palavra diz que há tempo para todas as coisas. Não negocia isso não. Você impõe o limite e fala não e acabou. Ah, mas se vai fazer por... Não vai, se fizer problema, vai aparecer. E o castigo vai ser maior. Mas você tem que se impor como pai e como mãe. Você não tem que aceitar isso como uma coisa normal. Porque isso vai comprometer toda a juventude da tua filha e vai trazer problema para você. E eu não quero problema para mim não. Ou dar um aparelho desse, né? Uma criança de 9, 8 anos. Olha, eu não tenho filho e eu Não não posso pode. mandar no filho de ninguém. Mas, sinceramente, se fosse perguntar a minha opinião, eu acho que uma criança, um adolescente só devia ter celular a partir do momento que ele pode pagar por ele. Porque se for pra você dar um celular pra uma criança de 9, 10 anos, o que ela vai fazer com o celular? Ela só sai se for com você, ou se ela for pra escola, ou no máximo ela vai sair com algum adulto responsável. Se você precisar de notícia da criança, você liga pra esse adulto. Então não tem por que uma criança ter celular. Ela só vai ter acesso a coisas que não são pra idade dela, correr risco de ver coisas erradas na internet. É uma besteira. Se for por causa de joguinho, compra um minigame. Está havendo um amadurecimento precoce nas nossas crianças. E a criança está pulando etapa. Exatamente. Em vez dela ser criança, ela já está pulando para a adolescência. E já está pegando malícia antes do tempo. Nossa. E por isso que nós estamos tendo uma iniciação sexual muito com cedo, 10, 12, 11, 13 anos. É um absurdo. Né? Mamães aí que era para brincar de boneca estão agora cuidando de criança. E por causa disso, né? Outra ação fundamental: levar os filhos para os cultos, para a EBI, para todas as atividades que a igreja realizar, para ela ser ministrada. Isso é fundamental, né? Eu acho que isso é talvez a coisa mais fácil a ser feita, vamos dizer assim, né? E tem pais que infelizmente, como a Heloísa falou muito bem, hoje nós vamos no aniversário, não vamos no culto não. Hoje nós vamos pro shopping. Mamãe, tem culto, mas vai ter um teatro lá na IBI. Não vai dar. Aí a criança chora, porque a criança gostaria de estar aqui. E o papai e a mamãe preferem ir pro shopping. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que vai inverter. Você vai querer trazer o filho para a igreja e ele vai dizer, não, eu vou para o shopping. E aí você não pode exortar mais teu filho porque você mostrou para ele no início, tá? Que vir à igreja e vir nas reuniões não era tão prioridade assim, né? Então eu acho que essa atitude de trazer fielmente ali nas atividades, eu acho que isso ajuda bastante sim, ter uma frequência, ter uma assiduidade nos cultos, nas reuniões, isso é fundamental, né, Isa? Exatamente, é verdade, porque nós, por exemplo, temos um currículo agora, né? E esse currículo, todo mês, né? Tem continuidade. Tem continuidade. De um princípio ali valioso da palavra. Tem uma sequência. Uma sequência. E a criança, ela vem no domingo, de repente ela fica 2, 3 domingos, né? Ela perde a sequência desses ensinos. E isso é muito importante para ela assimilar isso. E eu lembro muito bem do que nós estamos falando agora, por exemplo, na nossa ZBF, nós fazemos muitos ensaios com as crianças. A criança vem todos os ensaios. E no dia da IBF, falta. A mãe e o pai não traz a criança. Aí é complicado. É complicado para a criança entender isso, para ela entender e discernir isso, sabe? Isso vai dar um parafuso na cabeça dela. Não é correto, né? De uma forma. Então seja fiel, honre, pelo menos, tesoure para ele isso. E eu vejo assim, é um pouco de falta de prioridade dos pais, porque, por exemplo, essa mesma criança que falta muito na igreja, ela não falta na escola. Sim. Pelo contrário. Então eu acho que,
precisa levar a sério, mostrar para a criança que as atividades da igreja têm que ser levadas a sério. Isso, exatamente. Não é uma coisa qualquer que, se der, nós vamos. Não, nós temos que levar a sério, ser assíduos, porque é um prazer, é um privilégio poder conviver com os irmãos, ter comunhão. E a criança tem que crescer dentro da igreja como um prazer. Ai, como é bom estar na igreja, como eu gosto de estar com os meus amigos da igreja, com os meus irmãos. Porque senão depois ela cresce e fala, aquele pessoal da igreja é muito chato, eu prefiro meus amigos aí de fora. E sem falar que ela não criou um vínculo. Não. Né? Exatamente. Ela não criou uma identidade com a igreja, nenhum vínculo. Entende? Então isso é fundamental. Vamos discorrer aqui. Outra questão importante, né? Que os pais possam trabalhar em comunhão, em harmonia com os líderes. Amém. E o pastor da igreja. Amém. Isso é fundamental, porque nós trabalhamos em parceria. O Zé e a Heloísa, eles não estão aqui para concorrer com os pais. Jamais, nem eu. Foi o que eu falei para um pai uma vez aqui. O pai ficou enciumado por causa daquilo que eu estava orientando em relação ao filho. E eu falei para ele, eu não estou aqui para substituir você no papel de pai. Jamais, nós estamos aqui para cooperar com você na questão dos seus filhos. E os pais deveriam agradecer a Deus por ter pessoas como a Heloísa e o Zé, que estão aqui todos os domingos cuidando dos seus filhos. Mas a equipe da IBI, que estão ali, eles poderiam estar sentadinhos no culto, assistindo o culto, sendo ministrado, sem nenhuma dor de cabeça, sem responsabilidade, mas não. Todos os domingos tem uma equipe ali recebendo as crianças, ministrando, orando, dando carinho, ouvindo as crianças. Por isso que o papai e a mamãe tem que entender, nós temos que trabalhar em conjunto. Papai, mamãe, equipe ministério infantil e equipe pastoral, tá? Se a gente trabalhar junto, né, nós vamos conseguir mais fácil esses objetivos. É fundamental, né? Glória a Deus. É fundamental, pastor. E vale lembrar, há um investimento, tá, sobre seu filho, da IBI, da igreja no modo geral. Há um investimento, né? Glória nós temos a Deus. um custo que nós investimos, né, com esse currículo que nós estamos trabalhando na vida das nossas crianças. Como já foi falado, lá elas não ficam... Não é a babá, né? Não tem uma babá ali cuidando, né? Não é babá. Até meu irmão um dia chegou para mim e falou assim, nossa, irmão, você deve ter uma paciência. Eu falei, olha, junto com a paciência tem o amor. Porque as duas coisas têm que andar junto. Comprometimento, amar as crianças, investir na vida das nossas crianças ali, sabe, que elas cresçam realmente como foi ministrado nesse caminho, e que a gente possa lá na frente se alegrar, falar, poxa vida, olha, realmente, sabe, vale a pena mesmo, tá aqui o fruto, sabe, como nós já estamos vendo hoje, como já vivemos crianças que saem e estão caminhando aí, crianças que daqui a pouco vão voltar, vão ser tio e tia lá, porque tem esse Glória projeto. a Deus. E é muito bom, né, Zé, quando os pais reconhece, estão junto ali, vai lá, pergunta, se interessa, interage com vocês, chega em casa, interage com o pastor. Exato. E não fica só jogar o filho ali e sumir. Não, a gente tem que estar junto uma ali. diferença gritante entre a criança que o pai e a mãe se interessam e a criança que o pai e a mãe não participam. São crianças que elas conseguem absorver melhor a lição, elas correspondem àquilo que a gente participam, elas trazem coisas de casa que a gente leva versículo para decorar, ela traz o versículo memorizado, elas fazem perguntas muito mais elaboradas. Maravilhoso. Totalmente, tudo isso colabora só para a criança. Não é porque eu e o Zé fazemos questão que você participe porque a gente está mandando, não é nada disso. Não. É porque a gente sabe que isso vai fazer uma diferença enorme na vida da criança. Quando o pai e a mãe participam, porque a gente já falou isso tantas vezes, né? Nós ficamos 2 horas aqui com as crianças só. E elas ficam todo o resto da semana com vocês. Então a maior parte do tempo é com vocês. Aqui o que a gente passa devia ser só uma pincelada daquilo que vem de casa. Isso. Agora eu vou correr um pouquinho mais por causa do horário, porque esse é um assunto tão profundo. E aí nós vamos correr um pouquinho e eu vou passar para eles. Veja bem,
Outra ação importante do papai e da mamãe para cooperar com o Espírito Santo para que ele realize essas obras é proporcionar dentro de casa um ambiente saudável. Isso é fundamental. Olha, meu Deus, como é bom quando você entra dentro de uma casa e você sente a presença de Deus ali, a paz. Isso é fundamental. Isso não tem preço. Eles vão falar daqui a pouco sobre isso. Outra ação. O papai e a mamãe conviver em harmonia um com o outro. Porque é horrível para uma criança ter que apartar a briga de pai e mãe. Ou ter que correr para o quarto e se trancar ali, porque tá vendo o pai e a mãe se digladiar lá na cozinha, na sala. Aí a criança entra embaixo da cama e começa ali chorar e clamar a Deus, porque sabe que coisas ruins vão acontecer. Isso não pode, né? Outra coisa, proteger os filhos das más influências, das más amizades e programações malignas na TV e na internet. Isso é papel do pai e da mãe. Não é da IPI, não. Porque tem pai e mãe que comete um erro gravíssimo, gravíssimo. Instalar a televisão no quarto do filho. Meu Deus do céu. E computador dentro do quarto. Aí a mamãe e o papai falam, ai, graças a Deus, pela internet o computador dentro do quarto. E também a televisão. Meu filho não sai mais para a rua. Ele fica ali estudando, dormindo ou tendo um lazer. E aí eu estou tranquilo porque ele está dentro de casa. Mas o que será que ele anda assistindo? Eu vou contar um exemplo rapidamente aqui. Aconteceu aqui em São Paulo um episódio que quase se transformou numa tragédia. Essa mãe pensava dessa forma em relação ao filho. Então ela instalou um pacote de assinatura para o filho, internet, banda larga, pôs lá computador e o filho não saía ali de dentro. E ela dizia para as amigas, para as vizinhas, ai que maravilha, graças a Deus, meu filho não vai mais para salão de baile, meu filho não vai mais para praça, meu filho fica ali estudando ou dormindo ou assistindo algum filme. Aí um dia essa mãe chega dentro de casa e não acha o filho. Cadê o filho? Cadê o filho? Aí liga para os amigos, não, aqui ele não veio. Liga para os parentes, aqui ele não veio. Na escola, aqui ele não veio. E a mãe vai para a polícia. Olha, raptaram meu filho sumiu. E a polícia então manda lá um detetive, começa a investigar o computador do menino. O que foi descoberto? O menino já estava na divisa do Amazonas para a Colômbia, porque ele havia se inscrito na FARC, Forças Revolucionárias Colombianas. E ele tinha feito isso pela internet. E eles assediaram o menino, e o menino juntou um dinheiro, pegou um avião, foi lá para o Amazonas e já estava na divisa, dentro da floresta, na divisa para entrar dentro da Amazonas, que é colombiana. E por um milagre divino, a polícia de lá conseguiu pegar ele e trazer ele de volta. Porque ele ia morrer, porque ele não tinha treinamento. Você imagina um menino desse? Se eu vou numa floresta dessa, minha chance de sobreviver é pouco, imagina um menino. Porque nós não temos treinamento militar. Entendeu? Então você veja bem como é perigoso você não cuidar do que teu filho anda assistindo. Com quem teu filho anda. Com quais são as amizades do seu filho. O que ele anda vendo nisso aqui. Isso é fundamental. Eles vão falar também. Outra coisa, estimular os filhos a praticar e participar do culto doméstico. Entendeu? Chamar papai, mamãe, os filhos, mas não fazer aquela coisa chata, aquela coisa que é obrigado, não. Mas fazer um culto curto, prazeroso, gostoso. Deixa a criança interagir, deixa a criança ler, deixa ela participar. Essas são ações fundamentais para cooperar com o Espírito Santo. Essas últimas aqui, né? Proporcionar um ambiente saudável, viver em harmonia com o cônjuge, proteger os filhos das más influências de amizades e programações ruins na TV e na internet,
fazer com que o filho tenha prazer de participar de culto doméstico. Fala um pouquinho aí, Zé, e depois aí, Luísa. Isso aí é fundamental importância também, né? Porque o lar, aonde a palavra, onde a presença de Deus, ela se manifesta, né? Isso para a criança é muito importante. Para nós adultos é importante, para a gente ter um lar realmente, um lar de uma casa de oração, né? Mas como você falou, não pode ser uma coisa também imposta, não pode ser uma coisa chata, tem que ser uma coisa, sabe, prazerosa, com alegria, gostosa, sabe, que você adulto e a criança, ali a gente se interaja, a criança participe. E ela sentir a presença, de Deus, né? Exatamente. Isso é muito bom. Outra coisa. Precisamos conhecer com quem os nossos filhos se relacionam. E o que eles assistem, né? O que eles assistem, o que eles ouvem. Agora, como que você vai saber o que ele ouve se você dá um celular para ele, ele coloca um fone e o que ele está ouvindo, você sabe? E se trancar dentro do quarto, né, Zé? Então, tem certas coisas, como nós falamos, pular etapa é perigoso. É perigoso pular etapa. Há tempo para todas as coisas. A criança tem que ser doutrinada nesse princípio. Olha, não é o tempo ainda. E deixa a televisão na sala. Deixa. E não porque você está vendo o que ele está assistindo. Tá trancado. Aí você põe a televisão dentro do quarto. E como que... Canal por assinatura. Aí eu pratico. Banda larga. Aí ele tranca a porta. Vai lá os amigos dele, tranca a porta. E eles passam ali a madrugada E aí? se contaminando com coisas malignas. E depois o papai e a mamãe falam: nossa, meu filho está afeminado, por quê? Exatamente. Minha filha está masculinizada, por quê? Ah, meu filho começou a beber, começou a fumar. Aonde eu errei? Foram essas influências. Foram essas falhas, né? Com certeza. Foram essas, você não... E outra, né? Quarto é lugar de dormir, gente. Nós sabemos, não estamos aqui também nem queremos colocar um julgo na vida de ninguém. Sabemos da vida como que a gente vive, tudo. Mas olha, a Bíblia é clara, o que vale você ganhar o mundo e perder sua alma. Sem dúvida. Então assim, a nossa família, ela não pode ficar em segundo plano. O seu trabalho ele não pode ficar em primeiro. A sua família é em primeiro lugar. Glória a Deus. A sua família tem que ser em primeiro lugar, independente Aleluia. de qualquer coisa, a sua família. Porque um lar onde um filho, uma família que tem um filho dependente, olha, eu não tenho, graças a Deus, mas eu conheço lares como que é destruído, pastor. É muito triste, sabe? Então, vigia. Isso é fundamental. Vigia porque o diabo, como diz João 10:10, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele não tá brincando, não. Eu quero dizer uma coisa aqui, não estou querendo colocar medo de forma alguma, mas está havendo uma quantidade absurda de suicídio de adolescente e de jovem. Infelizmente, está havendo, por depressão. Muito jovem e muito adolescente enfrentando uma grave e profunda depressão, por falta de uma identidade com Deus e por outras questões, conflitos na sua sexualidade, conflitos na sua personalidade, na sua autoestima, e nós não podemos vacilar, porque o diabo ele trabalha na manipulação da alma. Vamos lá, Heloísa, fala um pouquinho sobre isso. Só para ser rápido, essa parte que a gente fala que a criança precisa estar num lar que tenha paz, que a sua casa tem que ser uma casa que tenha harmonia, é muito importante. Não importa se a casa é grande, se tem luxo, se não tem, se é uma casa simples, não é disso que a gente fala. Mas aquela casa em que a gente entra e a presença de Deus, né? Em paz, que a criança tenha prazer de ficar em casa, de voltar para casa. Tem gente que sai de casa, sei lá, vai para a escola, para a igreja, não quer voltar para casa, de tão ruim que é o ambiente. Não é bom. Né? E quando o pai e a mãe se dão bem, tem um bom relacionamento, isso traz segurança para a criança. Sem dúvida. Ela sente que ela pode estar na casa dela e que ela vai ter proteção dentro de casa. Quando ela percebe que dentro de casa só tem briga, ela vai ter segurança onde? Né? O lugar onde mais ela deveria ter segurança, que dentro de casa, ela não tem. E isso é fundamental. Olha, veja bem, até aqui tem sido uma bênção, né? Eu tenho certeza que vocês estão gostando. Tem muita coisa ainda para falar, mas o relógio aqui avançou bastante. Mas eu queria discorrer rápido assim duas questões fundamentais. Nós, os pais,
muitas vezes nós pensamos assim: ah, eu pago a escola dos meus filhos, dou uma cama para eles, não falta um prato de comida e levo para a igreja, estou cumprindo o meu papel. Não, nós também temos que ser, o primeiro mestre dos nossos filhos tem que ser os pais. O primeiro mestre dos filhos tem que ser os pais. Eles são mestres para os seus filhos, mas o primeiro mestre dos filhos tem que ser os pais. Como aquela questão, né? Instrui a criança. E eu queria colocar uma questão importante, dar umas dicas para você aqui, rapidamente, com base em 34 anos de experiência de vida cristã e quase 30 como pastor. O que você precisa ensinar para o seu filho que realmente vai fazer a diferença? Nós falamos essa questão de histórias bíblicas, mas o que realmente é fundamental que você ensine os teus filhos? Lógico, respeitando as faixas etárias, tá? Primeiro, o plano da redenção. Isso é fundamental. Toda criança, filho de cristão, precisa conhecer a respeito do plano da salvação, do plano da redenção, para ele entender que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que religião não salva, Cristo salva. Segundo, ensinar a respeito do amor de Deus e do caráter de Deus. Nossos filhos precisam conhecer que Deus os ama incondicionalmente, de maneira infinita, e que Deus tem um caráter justo, santo, irrepreensível, imutável e incorruptível. Terceiro, ensinar para eles os cinco grupos de verdades que tem na Bíblia. Ensinar para eles sobre as promessas, por isso que o MD é fundamental. Ensinar para eles que toda promessa tem princípios. Se eu quero promessa, eu tenho que praticar princípio. Por exemplo, honrar o pai e a mãe. Vem duas promessas. Quais são as duas promessas para quem honra pai e mãe? Vai ter uma vida longa, longevidade e bem sucedido. E ser bem sucedido, ser próspero. Né? Então tem que ensinar. Tem que ensinar também sobre os fatos da redenção. Tudo que Cristo já fez por eles. Amém. Verdades objetivas sobre Deus, sobre Jesus e sobre a criança. Quem ela é em Cristo. O que ela tem em Cristo. O que ela pode em Cristo. Onde ela está com Cristo. E para onde ela vai com Cristo. Falar sobre as estratégias malignas. Criança precisa conhecer a respeito do diabo, dos demônios. Não é para pôr medo nelas, não. É para instruir que existe um ser maligno solto aí, que veio roubar, matar e destruir, que ele não brinca em serviço. E que ele manipula a mente, as emoções e a vontade do ser humano. Ensinar também sobre as leis da comunhão, oração, meditação, adoração. Ensinar sobre o propósito de Deus. Ensinar sobre os 3 inimigos do crente: o mundo, a carne e o diabo. E como vencer. Aprender a selecionar relacionamentos. Ensinar isso para os filhos. Ter critérios na escolha das amizades. Quem são realmente os verdadeiros bons amigos dos filhos. Porque quando a gente é criança, a gente não sabe discernir isso. E às vezes você tem um lobo ali vestido com pele de cordeiro. Às vezes você tem um falso amigo do teu lado que está te influenciando para o mau caminho. E você precisa se afastar de pessoas assim. Precisa ensinar isso para os filhos. Precisa ensinar para os filhos também sobre a vida sexual. Dependendo da idade, precisa ensinar. Para a criança saber lidar com os impulsos sexuais. Para a criança saber lidar com essas tentações malignas da sexualidade. Também do homossexualismo, do lesbianismo. Isso é fundamental. Como descobrir a sua vocação no corpo de Cristo. Como descobrir sua vocação profissional. Fazendo testes vocacionais e direcionando a criança no estudo específico da sua qualificação profissional. Como decidir em relação à vida amorosa, qual é a idade ideal para namorar, qual é a idade ideal para casar, e saber escolher a pessoa com quem você vai dividir sua vida. Namoro, noivado e casamento dentro da palavra. Como administrar as finanças, como lidar com as fraquezas na carne. Se os pais ensinar isso aqui para os filhos, vai fazer toda a diferença. É lógico que eu não quero aqui transferir nenhuma responsabilidade. Meu papai e minha mamãe não tinha todo esse conhecimento quando nós éramos crianças. Verdade. E você não pode dar Porque não tem. o que você não tem.
o pouco que eles ensinaram, e que para mim foi muito, até hoje serve para mim. Honestidade, caráter, integridade, temor a Deus, louva a Deus. Mas um pai e uma mãe que educar um filho dentro disso aqui vai fazer toda a diferença. Por isso que eu aconselho papai e mamãe, vai buscar mais, lê mais, busca mais. O Zé vai falar aqui de 3 dicas de livros muito bons para os pais. E eu quero encerrar colocando também aqui, aí eu vou dar para o Zé e para a Isa fazer suas considerações e depois nós vamos orar. Os 8 fatores na formação dos filhos. Além de tudo isso, nós temos que aprender a lidar com esses 8 fatores que determinam a formação da criança. Por isso que às vezes o pai fala assim, poxa vida, meu filho está com 15 anos e infelizmente ele escolheu um caminho errado. Aonde nós erramos? Nós procuramos fazer o nosso melhor, porque também entrou em cena esses 8 fatores. O primeiro, herança espiritual deixada pelos pais, pelos avós e tataravós. 4 gerações faz toda a diferença de uma herança espiritual. Herança moral. É aquilo que você é de caráter, você passa para os filhos, sabia? Herança, ambiente familiar, nós já falamos. Criação e educação, a forma como você criou e educou. O 5º fator, traumas vivenciados na infância. 6º fator, ofensas verbais. Meu Deus. 7º, referencial de vida. Referencial de vida. Nós temos que ser referenciais de vida. E o 8º, as amizades e os relacionamentos dos filhos. Somando esses 8 fatores, mais as obras do Espírito, mais tudo isso que nós falamos aqui, vai colaborar para a formação dos nossos filhos. Por isso que entra o papel da IBI, entra o papel do pastor. E é o que nós estamos fazendo aqui. Instruindo, orientando, dando apoio espiritual, dando apoio moral, orando, dando carinho para as crianças, ensinando ali toda semana. Porém, como a Heloísa falou muito bem, uma semana tem 168 horas. Quantas horas? 166 fica com vocês e 2 conosco. O que pesa mais? 166 ou 2? Por isso que os pais têm uma grande responsabilidade. Receba essa palavra em nome de Jesus. E eu queria passar para o Zé fazer as últimas considerações, indicar esses livros também, e depois a Heloísa também, e depois nós vamos orar encerrando essa live. Glória a Deus. Bom, primeiramente agradecer a Deus, né? E agradecer ao pastor que está lado a lado conosco. Nós não fazemos nada sozinho no ministério. Aleluia. Nós temos essa coinonia, nós temos essa, estamos debaixo dessa autoridade dele, e graças a Deus isso tem sido bênção para nós. Nunca queremos sair debaixo dessa cobertura. Aleluia. Porque isso ele só nos abençoa, nos ajuda em todo o tempo. Todo evento, o pastor senta conosco e nos ajuda, como está fazendo hoje também. Nos convidou aqui para compartilhar com vocês rapidamente, mas de um grande poder, que é essa palavra que foi ministrada. Aleluia. Eu creio que você que ouviu, que você abriu o seu coração e recebeu, meu irmão, confia. Vai dar fruto na sua vida. Glória a Deus. Pratica ela, bem? Rapidamente, como o pastor falou, eu trouxe aqui 3 livros. Primeiro, experiência da mesa. Né? Hoje, infelizmente, né, nas casas, não tem mais aquele hábito, né? De sentar na mesa, a família ali, tem aquela comunhão na hora da alimentação. Cada um no seu quarto, amado. Não vai passar, não vai. Se esforça, faz isso. Né? Tem essa comunhão lá, é muito importante. Ali você vai conseguir detectar alguma coisa e você também vai ser abençoado. Glória a Deus. Esse livro é da Ana Paula Valadão. Não, é do David Titus. Desculpa, David Titus, né? A da Ana Paula é o prefácio. É o prefácio dela, amém? Tem esse aqui, Poder dos Pais que Oram. Poderoso. Falamos poderoso. Aqui. Pai, mãe, tem que orar pelos filhos, tá? Também é do... que é um autor americano. Stormy Omartian. É da mesma glória, amém? E esse aqui, só um minutinho, Editora Mundo Cristão, os dois, tá? Editora Mundo Cristão. Isso, obrigado, pastor. E esse também. Esse aqui, Poder das Palavras dos Pais. Nossa. Meu irmão, falamos sobre isso. A palavra que você profere para o teu filho. Tem um poder muito grande, meu Deus. A Bíblia diz que a nossa boca, ela pode abençoar a palavra ou pode também amaldiçoar. Então, cuidado com as palavras.
isso Tem um compromete peso enorme. toda a estrutura da criança. Tem um peso enorme. Da Elizabeth Pimentel, é isso, né? Essa aqui é Elizabeth Pimentel. São esses 3 livros. Só para complementar o que foi meditado, Glória a Deus. meditado aqui. Amém? Bênção, E Deus bênção. abençoe vocês. Obrigado por né, compartilhar conosco aqui. Só Glória uma a coisa que eu Deus. queria dizer para vocês. Esse período que a gente está afastado Tá aqui da tendo, igreja, nós estamos gravando as lições para as crianças e elas estão disponíveis no YouTube. Então, se você não recebeu, eu estou mandando pelo WhatsApp para os pais. Se por acaso você não recebeu, deixa uma mensagem aí falando, eu não recebi. Aí depois eu entro em contato com você para te mandar, tá bom? Nós estamos mandando a mensagem para as crianças, né? Obviamente que não é igual a gente está falando aqui, é mais lúdico. Se você quiser, nós estamos com tudo isso no YouTube, tá lá ebi.ihm, ou no Instagram, também ebi.ihm. Dá para você assistir. E se você não recebeu, você deixa uma mensagem aí. Eu queria recomendar para vocês também, tem um canal no YouTube que se chama Criança Vem com Manual. Eles têm pequenas mensagens dando dicas de como os pais podem trabalhar com as crianças, tudo dentro da palavra. É muito legal, é bem curto, bem fácil de se entender. E é bem legal porque é bem dentro disso que a gente está falando. Eu Glória a recomendo para Deus. vocês esse canal. Aleluia, ok? aleluia. E a gente está com muita saudade das crianças. Bastante, E hein? a gente não vê a hora disso voltar tudo ao normal para a gente poder estar aqui junto e poder ver todas elas, abraçar e ouvir aquele monte de criança falando ao mesmo tempo, que a gente sente falta disso. É verdade. Glória a Ó, Deus. amados, é o seguinte, deixa eu explicar para os irmãos. Nós já vamos orar agora, fazer uma oração pelas famílias. Amém. Uma oração pelas famílias, Glória a Deus. pelos pais e pelas Amém, crianças, Senhor. para que a gente possa viver em harmonia, meu Pai. O Senhor vem agir na vida dos lares, das famílias. Mas antes, eu queria 2 coisinhas rápidas. Primeiro, convidar os amados para a nossa live com os jovens amanhã. Glória a Deus. Amanhã eu vou estar aqui com 6 líderes nossos. O André e o Júnior Ruvieri, da célula número 2. Rodolfo e a Nani, célula número 1. E a Thaís e a Tamires, a célula número 3. Nós vamos estar aqui amanhã às 6 da tarde. É uma live especial para os jovens e adolescentes. Vai ser bênção. No domingo, às 6 da tarde, no domingo, nós vamos trazer uma palavra poderosa, identificando-se com o segundo Adão. E no domingo eu tenho umas notícias importantes que eu já pus nos grupos, mas domingo a gente vai explicar melhor sobre uma reabertura gradual, a parcial dos cultos. Nós vamos explicar isso no domingo após a live. Fique atento, domingo às 6 da tarde, tá bom? Eu vou pedir para o Zé fazer essa oração Amém. pelos lares, pelas Amém. famílias. Glória a Deus. E eu e a Heloísa vamos entrar em concordância com ele. Amém, amém. E em seguida nós vamos encerrar a nossa Amém, live. amém. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Nós te louvamos e te agradecemos, Glória Pai, a Deus. por esse momento tão precioso, Amém, Pai. amém. Momento onde a tua palavra foi ministrada, Glórias. a palavra que é a verdade. Essa palavra ela Glórias. cura, Muito Pai. obrigado, Ela liberta, Pai. Ela transforma, Muito Pai. obrigado. Ô, Senhor, muito obrigado, Pai. Glória Mas a nós Deus. queremos clamar aqui, Pai. Aleluia. E colocar diante do teu altar, Pai. Amém, as meu nossas Pai. famílias, Amém, as Senhor. famílias da IHM, Pai. Amém, Todas meu as Pai. famílias, todos os lares constituídos Oh, por Senhor, glórias, Pai. glórias. Pedindo ao Senhor, Pai. Obrigado, que Pai. Proteja nossas famílias. Obrigado, Guarda Pai. nossas famílias. Obrigado. Guarda a mente da Nome nossa de família. Jesus. Guarda o coração da Guarda, nossa família, guarda, Pai. Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Fortaleça. Como está escrito na tua palavra, Amém, meu Pai. Pai. O Senhor vai dar ordem aos teus Em anjos, nome Pai. de Jesus. Que os guarde, que os livre, Em Pai. nome Que de 1000 à Jesus. direita e 10.000 à frente. Aleluia. Eles não serão atingidos. Amém. E praga nenhuma chegará na nossa casa, Amém. Pai. Pai, o Senhor é nosso pastor, Amém, Pai. E amém. nada nos faltará, Oh, Pai. glória. Abençoa cada lar, Pai. Abençoa. Derrama das tuas bênçãos, Pai. Abençoa. Confirma a tua Em promessa nome de de salvação, Jesus. de Em libertação, nome de de cura, Jesus. Pai. E na autoridade do nome de Jesus, ouça
Ouça bem, Pai. maligno. Ouça, Satanás. Todo o teu plano, toda a tua articulação vai cair por terra. Toda Porque seta, maior todo é aquele ataque que está contra as dentro de famílias. nós, do coração da nossa família. Porque a família é o projeto de Deus, Amém, Senhor. E tem uma promessa, amém. Pai. Se crê em Jesus, serão salvos. Tu e a tua casa, Pai. Amém. Essa promessa se cumprirá na nossa família, Em Pai. nome de Por isso nós já Jesus. te louvamos e te agradecemos, Pai. Porque aquele que começou a Oh, obra glória. é fiel e vai terminar, Pai. Abençoa, Em nome Pai. de Jesus, Pai. Em nome de Abençoa Jesus, também o nosso guardando. final de semana, Pai. Amém. Abençoa essa live com os jovens amanhã, Pai. Que seja uma bênção, Em Pai. nome Que de essa Jesus. live fale muito com os nossos adolescentes, Pai. Para honra e glória do teu santo nome, Pai. Por isso nós já te louvamos, Pai. Amém. Já te agradecemos, Pai. Amém. Porque o Senhor é bom, Pai. E a tua Amém. vontade é boa, agradável Amém. e perfeita para a nossa Amém. vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Aleluia. Olha, o Zé mandar um abração para sua família, tá bem, né, Zé? Primeiramente dizer que eu te amo, tá? Aleluia. Um beijo. Júlia, também te amo, minha Ô, filha. glória. Tá? Que o Senhor, Ele tem grandes coisas para nossa família, né? Glória a Deus. Então, que o Senhor abençoe vocês aí. E daqui a pouco estaremos juntos aí. Glória a Deus. Aí, Luísa. Eu queria mandar um beijo pro Rodolfo, um beijo porque ele está me Aleluia. assistindo. E agradecer porque a nossa casa é uma casa de oração, Amém, é uma casa amém, de paz, amém. dizer que eu te amo muito. Amém. E agradecer também a todos que estão assistindo com a Amém, gente. amém. E que em breve a gente vai estar juntinho aí, Com glória. poder cultuar novamente. Estamos com saudade. Aleluia. Aleluia. Eu queria aqui, ó, mandar um beijo para todos. Deus abençoe. Ficam na paz Glória a do Senhor, Deus. tá? Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.